Olá, amigos. Vamos a mais uma aula interessante. Agora sobre os triglicerídeos, o que são, sintomas e tratamento. Os triglicerídeos são aquelas gorduras, muitas vezes indesejáveis. Eles são resultantes da combinação de ácidos graxos, ácido orgânico de cadeia longa, com o glicerol, uma reação de esterificação, para formar os triglicerídeos. Os triglicerídeos se acumulam no corpo quando você ingere carboidratos. O corpo entende que deve guardar essa energia na forma de gordura, né, os triglicerídeos, para serem queimadas. Se você tem uma vida saudável, mantendo exercício físico e tendo uma alimentação saudável, você certamente não terá problemas de gordura excessiva, né? E, portanto, não terá maiores problemas. Os lipídios são compostos orgânicos, que são ésteres que reagem com açúcar hidrólise e liberam um ácido graxo superior, um monoálcool graxo superior ou um poliálcool, a glicerina, eventualmente outros compostos. Dentro dos lipídios existe um grupo denominado de glicerídeos, compostos cujas moléculas possuem 3 grupos ésteres e que formado na união de 3 moléculas de ácido graxo superiores. A gente vê aqui o ácido graxo, 3 moléculas de ácido graxo, ácido carboxílico com mais de 11 carbonos, se ligando ao glicerol numa reação de esterificação, conforme está vendo aqui. Forma o éster, que é o triglicerídeo, com perda de 3 moléculas de água. Aqui está no esquema, então, o glicerol e o ácido gordo, o ácido palmítico, para formar o triglicerídeo, com perda de moléculas de água. Pelo fato de produzir 3 grupos ésteres, que os glicerídeos são chamados de triglicerídeos. A reação que os forma é chamada de esterificação e corresponde à reação inversa da reação de hidrólise. Nós temos os radicais do ácido graxo superiores, formas podem ser iguais, triglicerídeo simples, ou diferentes, triglicerídeo misto. Né? Quando a cadeia é saturada, não tem dupla ligação, né, do ácido. Monoinsaturada, quando tem uma dupla ligação aqui, ou polissaturada, quando tem mais de uma dupla ligação. Os triglicerídeos são óleos e gorduras que podem ser de origem vegetal ou animal. Óleos são líquidos em condições ambientes, pois são derivados de ácidos graxos insaturados, possuem ligações duplas. Os óleos de animais, de capivara, de fígado, de bacalhau, de tubarão, de baleia e de tartaruga. E os óleos vegetais de oliva, que é o azeite, milho, soja, amendoim, canola, linhaça e girassol. As gorduras são sólidas e derivadas de ácidos graxos saturados, quer dizer, não tem dupla ligação. Gorduras animais, manteiga, vem do leite, banha de porco e sebo de vaca. E as gorduras vegetais, manteiga de cacau, de coco e abacate. Assim, basicamente, a diferença entre óleo e gordura é a insaturação. Aproveitando-se disso, indústrias alimentícias realizam reações de hidrogenação para romper as insaturações de óleos e transformá-los em gorduras vegetais hidrogenadas. É o que acontece na produção de margarina. Quanto maior a quantidade de ácido graxo saturado, mais sólida será a gordura, pela temperatura de fusão torna-se elevada. A gordura tende a solidificar-se em temperaturas mais elevadas, tendo em vista que seu arranjo é mais próximo de linear. É por isso que a consistência de certos produtos, como manteiga de leite e a margarina, é adquirida pela proporção adequada de gordura saturada e gordura insaturada. No caso da margarina, são feitas hidrogenações parciais e não totais,
E a presença de ligações duplas nas cadeias insaturadas faz com que surjam isômeros cis e trans. Os últimos, os isômeros trans, são as chamadas gorduras trans que não existem na natureza. O consumo desse tipo de alimentos está associado a incidentes de derrames e infarto do miocárdio. Se você gosta de margarina ou manteiga sólida com sal, opte por azeite de oliva e manteiga cremosa e com pouca gordura. Biscoitos recheados e crocantes de polvilho, cookies orgânicos com baixo índice de sódio e assim por diante. Os triglicerídeos são também chamados de triglicérides ou triglicéridos. São as principais gorduras do nosso organismo e compõem a maior parte das gorduras de origem vegetal e animal da nossa dieta. Eles estão presentes em vários alimentos, mas a maior parte que circula no sangue costuma ser produzido pelo próprio organismo através do fígado. Quando comemos carboidratos em excesso, doces, massas, pães, etc., o fígado pega esses açúcares a mais e transforma em triglicerídeos para que possa ser estocado nos tecidos adiposos, gordura, servindo como reserva energética. É o caso aqui da gordurinha aqui na barriguinha, né? Os triglicerídeos viajam pela corrente sanguínea acoplada a uma proteína chamada VLDL, uma lipoproteína semelhante ao HDL e LDL, que transporta o colesterol pelo sangue. Quando há excesso de triglicerídeos circulando no sangue, damos o nome de hipertrigliceridemia, excesso de triglicerídeos no sangue, e é um problema, pois ele está associado à deposição de gordura nos vasos, um processo chamado de aterosclerose, que está intimamente ligado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os níveis sanguíneos de triglicerídeos são classificados como normal abaixo de 150, moderado entre 150 e 199, alto entre 200 e 499 e muito alto, maior ou igual a 500. Os níveis de triglicerídeos podem se elevar por vários motivos. Algumas pessoas apresentam alterações genéticas que predispõem à hipertrigliceridemia. Outros desenvolvem devido a uma dieta hipercalórica ou à presença de determinadas doenças. Colesterol total, com jejum menor que 170, sem jejum menor que 170. HDL maior que 45, em jejum e sem jejum. Triglicérides menor que 75, com jejum, e menor que 85, sem jejum. Triglicérides menor que 90, LDL menor que 110 e não HDL menor que 120. Entre as condições que mais frequentemente provocam hipertrigliceridemia estão obesidade, diabetes mellitus, hipotireoidismo, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, dieta hipercalórica, consumo excessivo de álcool e gravidez. O aumento de triglicerídeos pode ou não vir acompanhado de alterações no colesterol. As duas situações mais comuns são triglicerídeo e LDL, colesterol ruim, elevados, ou triglicerídeo elevado e HDL, colesterol bom, baixo. A elevação isolada dos triglicerídeos sem alteração do colesterol não é muito comum. A hipertrigliceridemia familiar, são alterações de origem genética, fazem com que o paciente produza triglicerídeos em excesso, independentemente da dieta. Nesse caso, é possível que apresente níveis graves como 1000 mg por dcl. Uma dieta rica em gordura saturada e carboidratos é um importante fator de risco para a hipertrigliceridemia. Pessoas com hipertrigliceridemia devem evitar o consumo regular de refrigerantes, bebidas alcoólicas, doces, chocolate, pão, biscoito, massas, pizza, batata, sorvetes e etc. Embora a relação entre triglicéridos, alto e risco cardiovascular tenha sido questionada no passado,
Os atuais estudos tornam-se claro que os pacientes com hipertrigliceridemia apresentam um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, particularmente doenças coronarianas. Aqui você vê como é que funciona o transporte de gorduras através da corrente sanguínea. Os triglicerídeos obtidos da alimentação vão para o intestino, são produzidos então e vão passar pelos vasos sanguíneos. O HDL os retira, leva para o fígado, e o LDL tira do fígado e transporta para os vasos sanguíneos. Em relação à dieta, um paciente com hipertrigliceridemia deve evitar alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Dê a preferência a alimentos ricos em fibras, peixes e alimentos ricos em gorduras insaturadas e pobres em gorduras saturadas. Suplementos ricos em óleo de peixe, ômega 3, também são efetivos para a redução da hipertrigliceridemia. Para haver efeito, as doses devem ser elevadas, acima de 3 gramas por dia, do ácido eicosapentaenoico e ácido docosahexaenoico, é o EPA e o DHA, o que significa pelo menos 4 cápsulas por dia. Vamos ver no movimento animado aqui uma viagem vascular de colesterol HDL e LDL. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC.